O elo central do livro de hoje é exatamente o que estraga a história. O livro de hoje é Miopia, de E. Ramos ou Sigma Ramos. Não dá para saber porque o motivo é proposital. A ideia é que não dê pra gente descobrir se é um autor ou uma autora. E isso por causa da história. A história tem um personagem principal, dois personagens principais, que se chamam Dercy e Darcy. Os quase homônimos são de duas pessoas de gêneros diferentes, isso fica claro, mas durante o livro fica bem difícil de identificar quem é quem. Qual dos dois personagens é o homem e qual dos dois personagens é a mulher. Esse é o eixo central da história, os nomes quase homônimos. Só que esse também é o problema principal. A narrativa ela é até interessante, só que ela é atrapalhada por conta desses personagens quase homônimos. Acontece que deu para perceber também durante a leitura que a escrita muitas vezes troca os personagens. Os nomes são trocados em situações em que eram para ser um nome e aparece o outro. Então isso atrapalha a gente a se conectar com a história. Esse jogo ele é até interessante no começo, só que quando a gente pega ali do final do primeiro terço do livro, isso fica incômodo. Não porque a gente não sabe quem é quem, mas por causa desses joguinhos aí e dessas trocas de nomes. Isso fica mais claro ainda no final do livro, perto do final do livro, que também tem uma coisa bem própria dele. O livro começa no capítulo 21 e logo em seguida vem o capítulo 1. Isso porque a história ela é dividida entre o momento em que o casal entra em crise, eles se casam e entram em crise, e o momento em que eles se conhecem. O problema é que se eu tivesse percebido isso no início da leitura, eu ia preferir fazer a leitura do capítulo 1, 2, 3, 4 e subsequentes e depois voltar ao início do livro e ler o capítulo 21, 22, 23, 24 até o final. Porque isso ia dar uma história um pouco mais linear. É bem interessante ler o livro fora dessa estrutura linear, porque a gente fica o tempo todo indo e voltando na história. Então isso cria uma série de outras impressões sobre como estão as vidas dos personagens durante a leitura. O livro tem 201 páginas e dá a impressão de que essa foi uma exigência da editora, porque o livro ele encaminha para lá e acaba um tanto abruptamente. E dá a impressão também de que em alguns momentos falta edição no livro, por causa da maneira como ele é estruturado. Por outro lado, o primeiro capítulo, o capítulo 21, parece que tinha umas 10 páginas e foi reduzido para pouco mais de 3. Todos os capítulos têm mais ou menos essa quantidade de páginas, inclusive. Mas nas duas primeiras páginas do livro são tantas referências que a gente chega a ficar cansado. Nessas duas primeiras páginas do livro, inclusive, o autor fala do Gmail, roteador, de spams, o filme O Show de Truman, Um Show da Vida, da NASA, a música Coisinha Tão Bonita do Pai e de marchinhas de carnaval. Parte interessante do livro é justamente a história dos dois personagens principais. O storytelling por trás da trama deles. Eles têm um relacionamento que começa pela internet, eles começam a namorar à distância, depois eles se casam, vão viver no mesmo lugar e trocam de empregos à medida que a história vai passando. O emprego de um fica muito parecido com o emprego do outro, no começo e no final da história. Esse, inclusive, é mais um dos aspectos para mostrar como as duas histórias se fundem e para dificultar a nossa percepção sobre qual personagem é qual. Só que o principal problema desse relacionamento deles é que ele começou errado. Aliás, esse é o motivo por que eu comprei o livro. Eu estava numa livraria, vi a capa do livro, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Em seguida, o nome também me despertou interesse. Eu abri o livro e caí na página 41. E aí eu li o seguinte diálogo. Quer dizer que nossa relação começou com você mentindo pra mim? Em termos, é. Em que termos não é? Não se zangue, eu ia contar antes, mas não sabia se você me acharia menos interessante por causa disso. Por causa da mentira, da carência, da ociosidade ou por tudo isso? Tá tudo sempre muito errado com os dois. É um casal que não era pra funcionar, é um casal que briga pelas razões mais absurdas possível. É um casal extremamente egoísta dos dois lados e é um casal que não tem muito em comum
apesar do autor ou da autora ficar o tempo inteiro enchendo o livro de referências do cinema, da literatura, da música, um saco. Mesmo assim, apesar dos momentos tórridos que eles têm na cama, da quantidade de situações românticas, do número de beijos lindos que acontecem, eles não funcionam. É um casal que não era para ter mais de 2 semanas de convivência e depois ir cada um para o seu canto. É uma publicação nova, a história também é recente, termina ali por 2014, 2015. Eles ficaram no relacionamento por uns 3 anos, até o ponto em que a gente começa a ler o livro. Do capítulo 1 ao capítulo 20, passam-se ali uns 3 anos. E do capítulo 21 ao capítulo 41, não tem mais do que 3 semanas e meia. É uma história bastante contemporânea. Inclusive, nessas muitas referências que o autor ou a autora coloca, a gente percebe coisas bastante recentes da TV e do cinema. O capítulo 41 é um problema grave, porque tem 2 capítulos 41. São 2 finais diferentes para a mesma história. Podia ser interessante você ler a história inteira e escolher qual final te deixa mais satisfeito. Não foi o meu caso. Eu não gostei muito de nenhum dos 2 finais e eu esperava uma conclusão efetiva para a história desses 2 personagens, do Darcy e da Dercy. Eles se casam e é claro que isso ia terminar mal, ou não. Depende de qual final você vai escolher. Se fosse para eu dar uma nota para o livro, de 1 a 5, eu não ia dar muito mais do que 2,5, porque a parte boa é o storytelling, a maneira como a história é montada, a maneira como os capítulos são distribuídos, mas o final estraga um tanto dessa história. Eu recomendo a leitura se você quiser alguma coisa com muita referência mesmo, se você quiser ter uma ideiazinha de storytelling, de formas diferentes de se contar uma história, vale a pena. Mas não é um livro que me fez cair de amores por ele, não. A publicação é pela editora Jaguatirica, o planejamento visual dele é muito bonito, muito bem feito. A capa é muito bonita, dá essa sensação mesmo de miopia, de dificuldade de enxergar o que está escrito. Inclusive, os 2 personagens sofrem de miopia. As páginas amarelas auxiliam bastante na leitura, é um livro confortável de ler. As fontes escolhidas também são bastante confortáveis e o destaque fica para os números dos capítulos. São grandes, bem destacados, não são na vertical e isso traz um quê de sofisticação para essa edição. Miopia é o livro dessa semana. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clica também no sininho para receber as notificações no celular e no e-mail. Curte o vídeo, porque isso ajuda a gente a ganhar popularidade no YouTube. E segue a gente também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Não deixa de comentar no vídeo e dizer o que você achou dessa resenha. Obrigado, até a próxima!